Só pra deixar Só pra deixar registrado, esse vídeo é dedicado pra Luísa Quintão. Um beijo, querida. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 20º vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Haruki Murakami. E é um livro que é de 1992 e ele custa R$ 64,90. Ele foi publicado no Brasil pela Alfaguara, que eu não entendo direito o que é até hoje, porque aparentemente é uma subdivisão da Companhia das Letras, mas quando eu fui pesquisar, aparentemente é uma coisa internacional também. Eu não sei se o braço brasileiro virou uma subeditora, não entendi não, mas enfim, tanto faz. Vamos pro vídeo. Primeiro eu vou comentar sobre literatura japonesa no geral, porque eu gosto muito de muita coisa que eu li de autores japoneses. Eu gostei muito de ler Mishima, mas eu diria que os meus 3 autores favoritos lá do Japão seriam o Taiyo Matsumoto. Isso é um cachorro? Ai, Jesus. Tem hora que você escuta uns trem na rua que você não sabe nem o que que é. Se é um animal, se é gente, o que que é. Mas enfim. O Taiyo Matsumoto, o Junji Ito, que tá aqui. E o Tanizaki, que, nossa, eu tô doido pra trazer ele pro canal. Já tenho o livro certo pra isso. Mal posso esperar. Mas, enfim. Eu fui na livraria, eu queria ler Murakami, porque é uma amiga, que é a Luísa, que eu dediquei o vídeo. Ela gosta muito do Murakami e eu não sabia qual livro escolher, e eu meio que. O que eu mais tinha vontade é um livro muito grosso dele, e eu não tô podendo ler muitos livros grandes ao mesmo tempo. Eu já estou lendo um enorme, que inclusive eu espero que chegue no canal mês que vem, porque senão eu acho que vai demorar. Eu já vou ter passado tempo demais com ele. Mas, de qualquer forma, eu ainda quero ler mais do Murakami, já adianto que eu gostei desse livro o suficiente para que eu tenha essa vontade. E, enfim, fui na livraria, perguntei pro livreiro, que já nem é livreiro mais, o João. Um abraço, João. Ele foi trabalhar numa coisa que dá dinheiro mesmo, coitado. Mas ele me indicou esse e falou que era um romance seguro do Murakami, assim, e eu concordo com essa opinião. E sobre o que que se trata esse livro? Ele é sobre o Hajime, eu diria, a contracapa, as orelhas, elas falam como se fosse mais sobre o romance, mas eu diria que é sobre a vida dele como um todo. Eu sinto que é sobre a vida dele. E a vida dele é fortemente envolvida pelos casos amorosos que ele teve. E eu acho que muitas vidas são assim. Por isso que eu estou definindo como um livro sobre a vida dele. E ele vai ter basicamente uma primeira paixão assim, na infância, pré-adolescência, que até os 12 anos, assim, por uma menina que o sobrenome dela é Shimamoto. E depois ele vai ter uns namoros, vai magoar algumas pessoas, depois ele vai se casar e depois a Shimamoto vai voltar para a vida dele. É basicamente esse o livro. E eu achei uma premissa muito boa, essa premissa da volta de uma pessoa do seu passado, porque quando a pessoa sai de um jeito muito repentino, que foi o caso, a gente sempre fica imaginando, como teria sido se tivesse sido de outro jeito e tal. Só que não tem como saber e a gente fica imaginando. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E no geral eu acho uma boa premissa. E o que que eu achei do livro? Eu acho que eu vou ter que acompanhar os tópicos para não deixar de falar nada. Mas eu comecei a ler o livro e eu achei que era uma escrita apaixonante, assim. Eu realmente tava lendo ele, achando muito envolvente. Ele tem umas frases curtas assim, mas eu sentia que eu tava lendo algo muito íntimo e muito honesto desde o início. Isso, de certa forma, foi variando ao longo da narrativa, mas no final isso ainda tava lá. E é um livro que tem metáforas muito boas. Eu achei, assim,
Não sei se foram as melhores metáforas que eu já li num livro, mas talvez esteja entre os concorrentes, porque o aspecto mais interessante das metáforas que o Murakami colocou aqui é que elas não são muito complexas, elas beiram o óbvio, mas elas não são clichês também, e você sente que você poderia ter escrito e as coisas que ele escreveu, você já pode. Você sente que você poderia pensar nisso eventualmente, então é muito agradável ler as metáforas, porque você entende elas muito bem e, e elas. É diferente, foi muito diferente, porque esse trem de metáfora é muito fácil, isso é óbvio, é muito, muito fácil você falar da luz de certo jeito, do fogo, da água. Mas ele tinha alguma coisa diferente, inclusive falando sobre esses elementos da natureza. Isso também foi marcante no livro, de certa forma, mas eu digo mais no sentido de sinestesia. As sinestesias ao longo desse livro foram bem interessantes porque fazia muito sentido. O livro eu achei bem escrito. Ele não estava forçando nada, achei bem fluido, assim. E, inclusive, achei bem dividido. Eu não anotei isso aqui, mas eu achei bem dividido. Ele só tem 15 capítulos e eu achei um bom tamanho. Ele não tenta ser mais do que ele deveria ser. Inclusive, eu acho que. Nossa, eu nem tinha parado pra pensar nisso. O tempo do livro é muito bom. Mas eu achei uma palhaçada a editora. Coloca umas 4 páginas vazias assim no final. Isso é só porque tem que encadernar de um jeito certo. Mas mesmo assim, eu nunca tinha visto tanta página vazia no final. E, é, e os diálogos do livro, eu também queria falar sobre isso. Os diálogos eu achei muito bons porque os diálogos corriqueiros eu acho que são os mais difíceis de você colocar numa página, assim, você realmente saber tirar o trivial. Porque quando você vai criar uma coisa, é muito difícil você criar o, um coloquialismo, assim, uma coisa muito óbvia. É complicado não ficar artificial. Eu achei bons. Eu ainda vou criticar 2 diálogos principais desse livro. Esse é um livro, os diálogos são muito importantes. As palavras faladas e as palavras não faladas são bem marcantes, assim. Que cachorro chato, gente. Honestamente, desculpa, cachorro. Mas, nossa senhora. Isso aqui já 10 da noite, já quase. Ai, pelo amor de Deus. Enfim. Achei um livro bem escrito, ou seja, isso já é quase meio caminho para dizer que eu gostei. Eu gostei e eu só não recomendo fortemente. Eu tenho uma dúvida em relação à recomendação, porque eu sinto que, não sei, alguma coisa me segura por achar que nem todo mundo vai gostar desse livro. O personagem principal não é exatamente a pessoa mais. Não sei, ele é complexo de um jeito interessante. Eu vou falar melhor o que tu faz dele complexo, mas algo em mim fica meio confuso em recomendar esse livro. Eu acho que eu queria. O que, o que sintetiza a minha opinião é que eu queria ler mais do Murakami para saber o que eu indico dele. Mas, no geral, eu acho que esse livro vale a pena. Você não vai se arrepender, assim. É um livro interessante, de qualquer forma, por si só. Mas recomendar, eu fico nesse não sei, não sei. E com isso eu vou para os spoilers leves. Bem, a primeira coisa que eu quero tirar do caminho, porque depois eu vou seguir uma linha nos spoilers leves bem delineada, é que as descrições físicas, assim, tanto a descrição de corpos e também de coisas sexuais, eu achei legal no livro, porque não tem receio, assim. É uma coisa que tá colocada ali, que não tem uma. Não é que não tem uma romantização, tem também, mas o erotismo do livro é interessante. Eu achei que foi honesto, eu achei que foi bem.
Não achei que tinha muita firula, eu achei que não teve uma introdução para acontecer umas coisas e ok, é a vida acontecendo e eu gostei desse aspecto. Mas agora vamos para o fio que realmente é o que eu quero falar nos spoilers leves e vamos começar falando sobre um tópico que é bem polêmico, que seria você se apaixonar por uma ilusão. Eu acho que. Eu não sei se isso já aconteceu com todo mundo, óbvio que não, né? Mas assim, isso deve ser muito comum. Eu já passei por isso. E eu já passei pela cura disso. Já tive um momento de me fincar na realidade, assim, colocar o pé no chão. E eu lembro de um. Eu tava vendo com minha mãe o programa do Mion. E a Roberta Miranda foi convidada para cantar lá. E ela foi citar a Marília Mendonça e foi citar uma letra da Marília Mendonça de uma música que chama De Quem é a Culpa, que a letra é assim, eu vou ter que ler. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E a Roberta Miranda tava falando sobre como isso é bonito. E eu fiquei pensando nisso muito tempo depois. Eu gostei muito da Roberta Miranda esse dia. Mas eu gosto bastante da Marília, Deus a tenha. E de certa forma, essa coisa de você gostar de algo que você inventou é muito real. E agora eu lembrei de outra coisa, que uma vez eu entrei no carro e eu tava jogando um joguinho. E minha mãe comentou assim, eu achei uma filosofia do caralho, do nada, assim, do nada. Minha mãe falou assim, nossa, é engraçado como a gente valoriza umas coisas que não existem. Que era um joguinho, tipo, que na cama. Eu vou falar que jogo que era, gente. Era Pokémon GO, eu joguei por uma semana essa porra. Mas. Era o bicho que fica, tipo, aparece na câmera, uma coisa inventada, assim, uma projeção, sei lá, são pixels. E ela falou, nossa, é engraçado como a gente valoriza coisas que não existem. E esse livro, inclusive, vai ter uma citação muito bonita que eu devia ter anotado, mas era algo do tipo. Você não valoriza o que você está produzindo só porque não é uma coisa material. E eu fiquei pensando muito sobre isso, eu achei uma reflexão muito interessante, porque a gente tem uma noção de trabalho de que se você não produz uma coisa física, se você não faz uma lista, cortando na lista o que você está fazendo, se você não vê um projeto tendo resultado, assim, se você fica só no pensamento, é muito mais difícil valorizar aquilo, ao mesmo tempo que a gente valoriza tanta coisa inútil que simplesmente é vazio. Nossa, enfim, e esse livro é muito sobre o vazio também. Mas isso tudo pra falar o quê? O Hajime, que é o personagem principal, ele tem essa paixão pela Shimamoto, que é o primeiro amor da vida dele, porque eles tiveram uma conexão muito forte na infância e depois ele sente que ela seria aquela coisa que preencheria. Ah, é a parte que falta dele. Eu queria falar disso mais pra frente, mas já vou falar. Essa história da parte que falta é uma doideira, né? Porque, obviamente, ninguém fica completo hora nenhuma. A vida não é sobre achar a outra metade da laranja. Eu acho que todo mundo que se preza já entendeu isso. Ou todo mundo que tem maturidade suficiente. Mas mais do que isso, essa promessa da outra pessoa, ele vai ficando obcecado com isso. E é muito doido como ele vai ficando obcecado, porque em certos momentos você se identifica com ele, você vai entrando naquilo. E é estranho porque você sabe que não é normal, tem um. E ele é casado quando a Shimamoto volta, então tem uma questão moral também. E, e ele fala disso, ele se sente uma pessoa péssima, e você vai se identificando, quer dizer, você vai. Não é essa palavra que eu quero usar, apesar de também funcionar, mas você vai entendendo o que ele tá falando, você vai sentindo o que ele tá sentindo,
E eu acho que é tão difícil descrever um sentimento de desolação, eu achei muito bem descrito isso no livro. Porque não era uma coisa piegas no geral. Teve alguns poucos momentos em que era piegas, que era meio clichê, ele ficando meio perdido. Mas no geral era um sentimento muito bem descrito de como a promessa da outra pessoa vai te consumindo e vai ocupando sua vida de um jeito irracional. E você olha pro irracional e você fica encarando o irracional. E você não consegue entender por nada por que você tá sentindo o que você tá sentindo. E, nossa, eu fico até arrepiado, assim. Mas achei muito legal isso no livro. O fio condutor do livro, basicamente, é como que o Hajime vai lidando com as paixões na vida dele, né? E também tem outro aspecto que ele magoa uma menina. Ah, eu não sei se eu vou falar isso agora, será que... Eu não sei se eu vou falar isso hora nenhuma, na verdade. É, isso não tá nos spoilers pesados também, então eu vou citar agora porque eu quero citar. É, ele magoou uma pessoa na vida dele. E, e é bem interessante como ele também vai se sentindo culpado em relação a isso. E, e ele não sabe o que fazer, porque ele fala assim, eu tive vontade de fazer isso, fiz, não me arrependo, eu faria de novo, mas me sinto péssimo, porque não queria ter causado isso na vida de outra pessoa, mas faria de novo sim. E achei. É por isso que eu tô falando tanto que o livro é honesto, porque ele fala essas coisas porque é verdade, é isso que você sente. Você se sente contraditório nesses momentos. E é estranho porque você queria só sentir de outro jeito, mas não é isso que acontece. Você tem que lidar com o que tá acontecendo. E outro aspecto também, que eu esqueci de falar, é uma comparação com o livro Paixão Simples da Annie Ernaux, que eu já comentei aqui no canal. E eu achei que essa questão da obsessão e da paixão, é uma paixão avassaladora nesse livro, especialmente, não é uma paixão tão simples. É, achei que teve uns diálogos interessantes entre os dois livros, porque é uma descrição sobre o que é um sentimento tão difícil de descrever, que é isso, né? Que eu já mencionei, essa coisa do irracional, essa coisa de você não conseguir colocar em palavras muitas coisas, mas eu só queria fazer esse paralelo especificamente com Paixão Simples, porque em alguns momentos eu senti que até pareciam umas frases, assim, dos dois livros. E faz pouco tempo que eu li o Paixão Simples, né? Mas enfim, isso tudo pra falar que que eu não sei até agora se eu culpo o personagem principal pelas decisões dele, se eu tenho esse direito, ou se, ou se é tão simples assim. Mas sei lá, eu acho esse livro muito engraçado. Eu acabei de ler ele hoje, né? Eu não tô conseguindo gravar os vídeos no tempo que eu quero, por causa de muitas questões. Mas, nossa, ele tá batendo em mim aos poucos diferente. E no geral eu acho interessante como que ele vai te levando a crer que o personagem devia sentir o que ele sente e ao mesmo tempo você não se sente bem por estar seguindo o caminho dele. Eu pelo menos me sinto um pouco assim. Eu sinto que aquilo ali não é lá. Não é ideal que eu goste das decisões erradas que ele tá tomando, mas ele é um personagem ficcional. O problema é que a vida imita a arte, a arte imita a vida, a Marte, sei lá, enfim. É, vamos para os spoilers pesados de uma vez, porque eu preciso citar episódios específicos desse livro para realmente poder criticar duas coisas nele e para poder aprofundar um pouco melhor no que eu tô falando de paixão, o que é essa obsessão. Vamos lá. Primeiro tópico que eu quero falar é spoiler pesado mesmo, hein? A Shimamoto, você
conhece ela no início do livro, você vê a convivência dos dois, você vê como que eles tinham uma conexão bonita, como eles conseguiam conversar sobre várias coisas. E aí ele muda de cidade e eles só vão se encontrar 20 anos depois, basicamente. Só que é de uma forma muito misteriosa. Mas assim, é misterioso num nível que Jesus Cristo, você sente que você não sabe nada de nada dela. Você realmente questiona se, se ela tá ali mesmo. Inclusive, o final do livro tem um quê de questionar se o Hadimi não teve uma alucinação. De tão surreal que é o mistério em volta dela. A única coisa mais palpável que você tem sobre ela é que ela perdeu um filho, assim, a criança nasceu, uma filha. A menina nasceu e no dia seguinte ela já teve um problema respiratório e morreu. E a gente só sabe disso porque a Shimamoto ela vai chamar o Hajime pra espalhar as cinzas da menina. Só que assim, você não sabe mais nada dela. Você não sabe onde ela mora, você não sabe o que que ela faz, de onde ela tira dinheiro, porque diz ela que ela não trabalha. Você não sabe onde ela. Nada, você não sabe nada. Você não sabe por que que ela demora tanto tempo pra encontrar ele. E. Quer dizer, porque os encontros que eles têm depois que ela volta pra vida deles são muito pontuais, assim, muito aleatórios. E, e você vai entrando nessa pira com o personagem e você nunca descobre. O livro nunca fala nada, nunca explica. O livro nunca se explica. Quer dizer, não é se explica, né? O livro nunca explica quem é a Shimamoto, o que que ela faz. Isso fica tudo no imaginário. E isso é um ótimo artifício para construir esse mistério, para você realmente viver aquilo com o Hajime, mas ao mesmo tempo eu tenho uma pequena preguiça disso. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho esses dois lados, gostar muito desse aspecto e ter uma preguiça de você sentir assim, gata, podia ter falado mais coisa dela. Ela não precisava ser uma incógnita tão grande assim. E eu ainda vou chegar no último ponto sobre a Shimamoto, mas esse é o primeiro tópico dos spoilers pesados. Ah, não, mentira, tem outra coisa pra falar sobre ela que vai ser curtinho, mas é bem legal também. Só vou beber água, gente. A Shimamoto, enquanto eles estão viajando pra espalhar as cinzas da menina, ela. Eles estão no carro voltando assim, pra ir pro aeroporto. Enfim, foda-se. Eles estão num carro e ela começa a passar mal. Mas ela começa a passar mal assim, de não conseguir respirar direito, de ir ficando muito pálida e, tipo, meio que vai virando uma estátua assim. E você acha que ela vai morrer na hora, no livro. O Hajime também tem certeza que ela vai morrer. E ela começa a respirar de um jeito estranho, a descrição da respiração dela é bem interessante. Mas no fim das contas ele consegue dar o remédio pra ela, que ela consegue com muita dificuldade, tipo, falar a palavra remédio, repetindo várias vezes até ele entender, até ele achar o remédio, até conseguir fazer ela engolir o remédio, sendo que ela tá toda travada. Mas eu acharia muito legal, deu vontade de ler esse livro também, que seria a versão em que ela morre. Eu acharia um plot twist assim muito interessante, muito me deixa muito curioso saber como seria esse livro se ela tivesse morrido ali. E se ela fosse mais do que uma promessa misteriosa, se ela fosse uma promessa que simplesmente acabou ali. E que ele presenciou a morte dela ao vivo. Como que ele lidaria com isso? Estando casado, sendo fiel à esposa. E é legal essa relação dos dois. Eu ainda vou comentar, tô tentando não atropelar o vídeo, mas enfim, essa quase morte da Shimamoto é um episódio que você fica. Eu pelo menos fiquei muito curioso em saber como teria sido o livro se ela não morresse. Próximo tópico.
A Shimamoto volta pra vida do Hajime, só que fica naquele vai não vai, fica naquela coisa assim, é, liquidificador, fica naquela coisa assim, gente, será que a gente vai beijar? Será que vai ter alguma coisa? E não acontece nada durante muito tempo, até o momento em que tem uma declaração. E no que tem essa declaração, eu não esperava que fosse uma declaração tão explícita do Hajime, que ele fica tipo, eu te amo para um caralho, eu quero você na minha vida, eu abro mão da minha vida toda. E assim, você tem indícios de que o Hajime é capaz de fazer uma declaração dessas, mas quando acontece, não deixa de ser uma surpresa, assim. E o que mais me surpreendeu, talvez, foi a recepção da Shimamoto, porque você sabe que ela gosta muito dele, que ela aprecia muito aqueles momentos dos dois. As conversas mesmo, porque eles basicamente só conversam. Mas é um trem de doido, assim, porque eles entram numa pira sexual depois da declaração, porque sei lá, eu imagino que tinha uma tensão sexual, isso não é exatamente descrito, mas ela. Isso eu acho complicado, porque existe uma entrega, assim. O Hajime tira a roupa toda e ela faz quase que um ritual em volta dele. É um trem meio fetichista, quase, que ela passa a mão no corpo todo dele, beija o corpo todo. Tem um trem meio. Não sei, ela fala que ficou sonhando com isso muito tempo. E isso me deixou um pouco confuso. Por quê? Porque a Shimamoto é descrita como essa pessoa muito misteriosa e tal. Uma pessoa muito. Que fala que não teve muitos. Que praticamente não teve amigos na vida dela. Que o Hajime foi o único. Cuspi aqui. Foi o único amigo, assim. Só que. Eu não sei bem em que momento tem essa virada, assim, que ela se mostra muito aberta a falar sobre ou viver aquilo que é o sexo que eles vão ter. Só que o que me incomodou de fato? Eu senti uma eterna discussão que é a discussão sobre homens escreverem mulheres. Na literatura temos uma maioria esmagadora de homens escrevendo, né? E eu não sei se fez muito sentido pra mim a Shimamoto ser do jeito que ela é nessa hora. E, e eu acho que às vezes eu comento essas coisas de eu queria um sinal, eu queria conseguir ter visto isso vindo antes. Eu não acho que construção de personagem é tão simples assim, né? Eu não tô falando que eu preciso de diquinhas ao longo do livro que me levem a, a conseguir pegar um momento depois e ver, lá atrás isso estava meio que anunciado que iria acontecer. Não é isso. Mas eu questionei que, não sei, a descrição das atitudes da personagem nessa parte em que ela explora o corpo do Hajime, me incomodou. Eu senti que era um homem. Ai, Jesus, isso aqui tá meio torto. Eu senti que era um homem, sei lá, escrevendo uma mulher e os desejos dela de um jeito que parecia um homem escrevendo uma mulher e não só a mulher tendo esses desejos. Esse foi o sentimento que eu tive, pelo menos. Mas, enfim. Ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, eu sinto que tem uma delicadeza nesse fetichismo, nessa troca de experiências, nessa coisa corporal, que eu enxergo uma delicadeza. E eu acabei de lembrar de um livro que chama A Vegetariana. Eu vou pegar ele aqui agora. A Vegetariana da Han Kang tem uma parte que, agora que eu tô fazendo esse paralelo, tem uma parte que tem um quê disso.
que tem uma experiência que similarmente, assim, que similarmente, é similar. E esse foi escrito por uma mulher. Nossa, eu acho essa capa tão bonita. Mas, eu não sei, tipo, pra mim, eu acho que eu teria que reler pra fazer uma comparação de fato, mas na minha cabeça, a descrição aqui é muito diferente. São outras preocupações, são outros toques. Eu não tô, e óbvio que cada mulher é uma mulher, né? Não é isso. Mas é diferente. Eu acho que a atmosfera em volta é um pouco diferente. Esse aqui me beirou um pouco. Ai, não queria falar isso, mas não é pornografia, mas sei lá, tem um que é estranho. Não me deixou. Não é confortável, porque isso não me tira conforto, não é nesse aspecto. Mas me incomodou, vocês já entenderam, né? Deixa eu guardar o livro aqui. Próximo tópico. Depois que eles têm essa. Isso é só um comentário bem breve. Depois que eles têm esse momento todo, eles prometem que eles vão viver um pro outro, que eles vão ter essa vida ali e que o outro vai abrir mão do casamento, das filhas dele, a outra realmente vai se abrir pra ele, revelar todos os mistérios. Ela vai embora, sem se despedir e nunca mais volta. E aí você fica tipo, dava pra notar, assim, tinha uma leve nuance de que ela realmente faria isso, mas quando ela faz, você fica, porra, Shimamoto, você. Que caralho, hein, minha filha? Puta que pariu. Como pode? Você deixou todo mundo. Filha da mãe. Mas gosto desse aspecto, que ela vai embora. E achei que fez muito sentido com a personagem dela. Dela não aguentar revelar o passado, dela não conseguir viver aquilo e simplesmente sumir. Achei que talvez aconteceria sem nem mesmo ter uma declaração entre os dois. E isso seria interessante também. Mas é frustrante, você fica assim, porra, Shimamoto, você foi embora mesmo, né? Não dava pra ter esperança. Ah, eu já falei sobre esse aspecto, sobre em algum momento parecer tudo inventado, porque de certa forma some um trem que era uma lembrança material da Shimamoto, aí o cara fica tipo, nossa, será que. Ele começa a ficar meio doido e questionar a realidade, assim. Ele começa a realmente ficar um pouco. Depois que ela vai embora, especialmente, né? Mas mesmo enquanto ela tava lá, bem intermitentemente, depois que ela vai embora, ele fica assim, bem anestesiado e é um trem. Você vai ficando. Você vai indo na onda dele também. Você começa a ficar, nossa, será que ele inventou tudo? Será que ela nunca existiu? Será que ele tava conversando sozinho no bar e o povo olhava assim? O que tá acontecendo? Mas enfim, isso depois eu acredito que ela existiu mesmo. Eu não alimento essa teoria de que ele inventou essa pessoa do passado, inventou que ela voltou. Mas de qualquer forma é legal essa noção de realidade sendo questionada no livro. E aí, eu preciso falar sobre o relacionamento que talvez seja o relacionamento mais legal do livro, porque o da Shimamoto você vai ficando um pouco com raiva, você vai ficando meio confuso e tal. Ele, obviamente, é o relacionamento principal do Hajime, mas o casamento dele é uma coisa interessante. Por quê? Ele se casa com alguém que ele realmente gosta. Não é tipo, eu me casei com qualquer uma porque eu precisava casar. Ele realmente gosta dela, ele realmente gosta de conversar com ela. Ele leva uma vida de casado, ele tem as duas filhas, ele ama as filhas, ele ama a esposa, mas ele sente que ele precisa viver esse romance, esse passado, assim, ele precisa revisitar isso. E assim, ele traiu a esposa com outras mulheres também, mas tipo, sexo por sexo, assim. Eu acho que é mais uma questão monogamia, não fazia sentido pra ele.
E ele queria estar com a mulher. Ele tinha um casamento feliz, basicamente. Mas a mulher dele, eu acho que ela é uma personagem que... Eu não sei o que eu acho até agora, se ela foi... Eu acho que eu entendo os sentimentos dela, eu acho que eles foram construídos de um jeito interessante, porque parte do jeito dela você entende por causa do pai dela, como que é descrito o sogro dele, mas você também não entende exatamente o que essa personagem sente, o que faz ela agir do jeito que age. Ela tá lá no casamento dela, feliz e tal, ela teve 2 filhas, eles têm uma boa convivência. Só que aí ela vai notando que o Hajime tá estranho, tá diferente. E aí você tem um diálogo muito legal na página 160, o livro tá quase acabando quando acontece isso. E aí ela fala um trem que eu acho, nossa, de uma maturidade assim enorme. Que ela fala assim, tem outra mulher? Só me responde, tem outra pessoa? E ele fala assim, tem. Tipo, eles são bem diretos, inclusive. Deixa eu beber mais água aqui. E aí, no que eles têm essa conversa, ela fala alguma coisa do tipo, olha, você se apaixonar por outra pessoa, eu não posso fazer nada. E eu acho isso assim, gente, se as pessoas entendessem que ninguém é dono de ninguém e que isso pode acontecer e não levassem tão pro pessoal às vezes, não tivessem expectativas tão grandes. E eu não digo isso falando tipo, é fácil. Tipo, é só se apaixonar por outra pessoa e pronto. Mas ao mesmo tempo eu sou um pouco da filosofia de que uma filosofia da minha mãe, assim, que eu peguei pra mim também, que se a pessoa quiser terminar com você sem motivo, deixa ela. Porque é direito da pessoa só não querer estar num relacionamento mais. Imagina se a pessoa com quem você tá se apaixonou por outra pessoa. Nossa, não é fácil, mas, gente, você não é dono da outra pessoa, você pode ter mil expectativas, mas se você realmente gosta daquela pessoa, por que você vai ficar segurando ela numa coisa que ela não quer mais? O que é isso? Que medo é esse? Não existe o amor da sua vida. Não existe isso. Você pode encontrar amor em várias pessoas. E é claro que poucas pessoas serão realmente especiais. Mas não, acho que eu tô falando como se fosse tudo muito fácil, né? Mas enfim. Eu gosto muito da personagem virar e falar, olha, você ter se apaixonado por outra pessoa é ok. Tipo, acontece. Eu achei de uma maturidade muito grande e eu não esperava isso dessa personagem. Inclusive, em algum momento ela fala, tipo, você quer separar? Se você quiser separar, só me avisa, assim, pode levar as crianças, pode. Ela nem faz questão das filhas, eu achei isso muito legal. E eu queria saber mais dessa personagem, eu acho que essa é a minha raiva real. Porque você vê ela lidando com as coisas de um jeito bem honesto, sim. Quantas vezes eu falei essa palavra nesse vídeo? Mas mais do que isso, quando eles têm o diálogo final, porque eles têm primeiro um diálogo em que ela fala sobre a traição, que a traição é exposta, e aí ele começa a dormir no sofá, e eles continuam tendo a rotina deles. Isso não é alterado depois que se descobre a traição. Mas depois que descobre, ele não sabe responder se ele quer separar ou não. E aí fica nesse limbo em que eles têm a rotina. E depois eles vão ter outra conversa em que ela pergunta de novo: olha, você quer separar? Ele fala: não, não quero separar. Não quero ficar. Não quero voltar pra solidão. Isso é depois que a Shimamoto já foi embora de vez. E, e é interessante esse diálogo porque são duas pessoas que foram muito magoadas por outrem,
por terceiros, assim, porque a esposa dele, que chama Yukiko, a Yukiko, ela foi muito machucada, ela tentou se suicidar, e depois que ela passou por esse episódio, ela teve muita dificuldade de voltar a sair de casa, assim. Então ela entende o que é ser machucada profundamente. E aí o marido dela, que ela é casada há anos, passa por isso enquanto eles estão no casamento. Ele também é muito machucado quando a Shimamoto vai embora, sem se despedir, sem dar o mínimo de satisfação. E aí é muito legal ver como que esse último diálogo eu acho ele muito poderoso, assim. Como eles encontram um, uma conversa dentro desses sentimentos tão difíceis, porque eles entendem o que eles um ao outro ali. E eu acho meio surreal, assim. E essa talvez seja a minha segunda crítica ao livro. Eu não sei de onde saiu essa Yukiko, porque durante muito tempo no livro a esposa dele é só uma mulher legal. É só uma pessoa que ele achou divertida, assim, que ele achou bonita e que é uma boa mãe, e sei lá, uma boa esposa. Mas esse lado dela, você sabe do background dela, porque o pai dá uns indícios, você sabe que o pai é uma pessoa de tal e tal jeito, então isso dá uma noção de que a filha tem algumas questões em relação a isso. Mas eu senti falta de mais coisas sobre essa personagem. Não sei se só por curiosidade minha ou se realmente fez falta. Mas é porque ela é tão visceral. Esse final do livro, eu digo que ele me deixa um pouco incomodado. Eu aponto como um defeito do livro, porque ele é tão profundo, é uma pancada assim. E você fica meio assim, será que o autor quis escrever isso e, e não construiu tão bem assim o livro até chegar nesse ponto? Porque ele construiu. Tem uma construção ali, mas eu não sei se foi tão boa. Não sei se faltou alguma coisa. Tem um ruído ali que me deixa um pouco incomodado, mas tudo bem também. E eu acho legal que nesse diálogo ele decide ficar na vida, no casamento. Ele fica assim: vamos recomeçar. Eu gosto muito de você, você gosta muito de mim. Eu amo você e as meninas. E tô disposto a tentar de novo e encontrar prazer na vida, assim, na vida que eu tinha e que eu gostava. E. Ai, eu fiquei com muito medo. Esse é o último comentário que eu tenho pra fazer agora. Eu, eu meio que tive certeza que ele iria embora, igual a Shimamoto foi embora sem avisar, sem dar satisfação. Mas a realidade é que a Shimamoto não tinha motivo real pra ficar. Mas ele tinha. Ele realmente tinha uma estrutura ali, ele tinha uma família. E a Shimamoto a gente não sabe o que ela tem. Não, simplesmente não dá pra saber. O que é triste, assim, a gente nunca vai saber da Shimamoto, mas eu acho bonito o final do livro em que ele escolhe ficar e ele fica meio atordoado assim, mas a última frase do livro é que alguém encosta a mão nas costas dele e ele, tipo, ele volta assim, ele volta a atenção dele, porque alguém tá lá pra realmente meio que puxar ele de volta. E eu gostei desse final. E eu gostei do livro. Vamos pra conclusão. Essa conclusão vai ser um pouco diferente. A única coisa que eu tenho pra falar é uma estrofe de um poema meu, o meu único poema publicado até hoje, numa coletânea. E é um poema que eu gosto muito, muito, muito. E a estrofe dele é: pegue um dia, coloque outro antes, outro depois, ache a graça. Eu acho que esse livro é um pouco isso. É muito isso. É isso que conclui o vídeo de hoje.
Muito obrigado quem assistiu. Muito obrigado quem está assistindo, quem está inscrito no canal, quem tem curtido as coisas. Muito, muito obrigado. Até quinta que vem eu vou estar viajando, mas o vídeo vai ser gravado antes. E é isso, gente. Um beijo, um abraço. Até mais. Obrigado. Muito obrigado.